e hoje a gente vai falar um pouco sobre as progressões aritméticas. Antes de a gente entrar em tudo que eu tenho para falar hoje, vamos lembrar o que é uma progressão aritmética. Bom, isso aqui, se for uma progressão aritmética, né, que a gente costuma chamar de PA, cada termo deve ser o anterior somado de um valor. Então aqui, ó, mais 2, aqui, mais 2, mais 2 e assim por diante, certo? Então, o que é a definição de uma progressão aritmética? Qual é a definição de uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é aquela em que você conhece o primeiro termo, então o termo A conhecido, e cada termo é o anterior, ou seja, esse está na posição n, anterior é o n menos 1, então se o n é 3, esse cara é o 2, por exemplo, mais um valor fixo, chamado de razão. Então, isso aqui ó, é o que a gente chama de razão da PA. Né? E esse termo aqui é o termo anterior ao termo n. Tá? Lembrando que esse n, nessa definição, n é natural e n tem que ser maior do que ou igual a 2, para garantir que o segundo termo é o primeiro mais a razão. Então vamos a alguns exemplos aqui. Né? Então tem o primeiro exemplo, em que o primeiro termo é 3, por exemplo, e cada termo é o anterior mais 4, por exemplo. É claro que n natural, n maior do que ou igual a 2. Se a gente for escrever essa sequência, eu vou ter, vou escrever de azul aqui. O primeiro termo é 3, então 3. O próximo é o anterior, mais 4. Então 3 mais 4, 7, mais 4, 11, mais 4, 15, mais 4, 19, e assim por diante. Então essa é a representação dessa progressão. Essa definição que a gente escreveu aqui é chamada de definição por recorrência. Então essa definição por recorrência. Por que ela é chamada de definição por recorrência? Porque a gente recorre ao termo anterior de posição n-1 para calcular o termo posterior, que é o termo na posição n. Certo? Vamos ver mais um exemplo numérico aqui. Chamei aqui de B para você perceber que eu posso chamar de B, não preciso chamar sempre de A. Digamos que na nossa sequência agora o primeiro termo seja menos 5 e que cada termo seja o anterior a ele somado com menos 1. Claro que n é natural e n também é maior do que ou igual a 2. Bom, vamos escrever os termos dessa sequência. O primeiro termo é menos 5. O próximo termo é o anterior somado com menos 1, ou seja, menos 6, depois menos 7, menos 8 e assim por diante. Certo? Então, a gente pode entender, né, que como é que eu calculo a razão de uma progressão, por exemplo? O que a gente pode tirar desses dois exemplos? Que se AN é igual a AN menos 1 mais R, então a razão vai ser AN menos AN menos 1. Ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos me dá a razão da progressão. Então, se eu quiser calcular só a razão, basta fazer a diferença entre dois termos consecutivos. Beleza? Bom,
Mas repara o seguinte, isso aqui é muito trabalhoso, né? Se eu tiver que escrever o centésimo termo, eu vou ter que escrever um por um, né? Esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Para eu chegar no centésimo, vou demorar muito, porque eu vou ter que escrever um por um. Para isso, a gente tem o que a gente chama de termo geral. Então, olha só, pelo que a gente falou, o segundo termo é o anterior, que é o primeiro. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. O segundo é o anterior, que é o primeiro, mais a razão. Por exemplo, digamos que você tenha uma PG assim, 4, 7, 10, 13, 17 e assim por diante. O segundo termo é o anterior adicionado da razão. O terceiro é o anterior adicionado da razão. O quarto é o anterior adicionado à razão. Então, o terceiro termo é o segundo termo adicionado da razão. O quarto termo é o terceiro adicionado da razão. O termo de posição n é o anterior adicionado da razão. A gente tinha dito isso aqui. Bom, muito bem. Uma vez que eu escrevi isso, se eu somar todas as equações do lado esquerdo e todas as equações do lado direito, tá vendo? Os termos vão aparecer dos dois lados, né? Vai aparecer o A2 aqui e o A2 aqui. Deixa eu escrever essa sentença para não ficar confuso. Vai ficar melhor assim. Vamos chegar um pouquinho mais para baixo aqui, peraí. Então, vamos chegar a esse exemplo um pouquinho mais para baixo. Peraí. Quero recortar esse pedaço aqui. Pronto. Pronto. Voltando para cá, vamos somar tudo do lado esquerdo. Vamos somar tudo desse lado. E vamos fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou ter lado esquerdo A2 mais A3 mais até chegar em AN. E do outro lado eu vou ter A1 mais A2 mais, como vai de 2 até N, eu tenho N menos 1 equações. Então aqui a gente tem um total de N menos 1 equações. O que isso vai acarretar? Do lado de cá eu vou ter R mais R mais R até R. Aqui rapidinho. Mais 1, 2, 3, mais R. E eu tenho N menos 1 equações. Então, ó, agora repara, cancelamento que eu falei, ó. O A2 vai cancelar com o A2. O A3 vai cancelar com o A3 aqui. O AN não vai cancelar com o AN, porque eu vou até o AN menos 1 desse lado. Então, esse cara vai cancelar com esse cara vai cancelar com esse cara vai cancelar com o próximo, até que vai chegar aqui, esse aqui não vai cancelar com ninguém e esse vai cancelar com o anterior. Né? Então, o que vai sobrar? Do lado esquerdo, só o AN, do lado direito, o A1 e essa parcela aqui, que a gente sabe que tem n-1 equações. Ou seja, no termo geral, vai ser AN igual a N, porque sobrou daqui, ó, A1
mais n menos 1 vezes a razão. N menos 1 porque eu tenho daqui até aqui n menos 1 parcelas, certo? Então isso aqui me dá qualquer termo em função do termo de ordem n, do número de termos da razão e do primeiro termo, certo? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos numéricos. Olha esse aqui, ó. Eu tenho a PA 357, eu quero o termo geral. Isso aqui é uma PA, então a razão é 2, mais 2, mais 2, e eu quero o termo geral. Meu termo geral vai ser o primeiro termo, 3, mais n menos 1, vezes, quem é a razão? 2. Vamos aplicar a distributiva aqui, ó. Aí eu vou ter a n igual 2n menos 2 mais 3 mais 1. É claro que isso só vale se n pertencente aos naturais diferentes de zero. Para poder começar do 1, do 2 e do 3. Vamos ver se é verdade, ó. Pego n igual a 1. Se n igual a 1, aqui nessa fórmula, você vai ter A1 igual a 2 vezes 1 mais 1, 3, que é justamente o nosso primeiro termo aqui, certo? Então, o enésimo termo é AN igual a 2n mais 1, né? 2n mais 1. Esse é o termo geral. Aqui, exemplo, AN igual a 3n mais 1, quero o 10º termo. Como agora eu já sei qual é o termo geral, vamos chegar esse cara aqui para baixo, essa equação, para a gente não ficar com ela aqui muito... Se bem que isso vai me atrapalhar de qualquer maneira, vamos deixar assim. Então eu já tenho a fórmula do termo geral. Então basta fazer A10 igual a 3 vezes 10 mais 1. Ou seja, A10 igual a 30 mais 1, 31. Como observação, repara que eu posso escrever todos os termos da minha PA. Ó, se eu botar n igual a 1, eu obtenho A1 igual a 4. Se eu botar n igual a 2, eu obtenho A2 igual a 6 mais 1, 7. Continuando isso aí, que a gente não precisa fazer, eu tenho a minha PA. Ó. O primeiro termo é 4. O próximo eu somo 3, eu obtenho 7. Depois 10. Depois 13. Depois 16. E assim por diante. Tem os termos da minha PA. Só que ele quer o 10º termo, eu teria que escrever todos até lá. Com o termo geral não precisa. Bom, mas só isso que o termo geral ajuda? Não. Olha só. Eu já deixei pronto aqui um exemplo de como você pode usar o termo geral para resolver alguns problemas. Então, ó, quem é o A3 pelo termo geral? É o A1 mais n menos 1, ou seja, 3 menos 1 vezes R. Ou seja, o A3 é o A1 mais 2R. Que é verdade, ó. Você soma um R para chegar aqui e mais um R para chegar aqui. Você soma 2R. Do primeiro termo, você soma 2R. Você só precisa adicionar 2R para chegar no terceiro. Então, para chegar no terceiro, a partir do primeiro, eu somo 2R. Por outro lado,
eu tenho aqui o A8, que é o A1 mais 8 menos 1 R. Isso quer dizer que A8 é igual ao A1 mais 7R. De novo, para chegar no oitavo, eu preciso do primeiro somar 7R. Subtrai uma da outra aqui. Deixa eu chegar essa equação para cima. Se a gente subtrair a segunda da primeira, então eu vou subtrair essa equação dessa, eu vou ter ou a primeira da segunda ou a segunda da primeira, mas eu vou subtrair de cima da de baixo. Vou ficar com A3 menos A8 igual a A1 menos A1 2R menos 7R. Simplifica o A1, faz essa conta aqui, obtendo menos 5R. E aí eu posso escrever o seguinte, ó, a partir daqui. A3 menos A8 é igual a menos 5R. Ou seja, A8, na verdade, é A3 mais 5R. E aí presta atenção no detalhe, ó. Esse número aqui, ó, adicionado com esse aqui, sempre me dá esse. Ou seja, eu poderia escrever essa mesma sentença assim, né? A3 igual a A8 menos 5R, certo? E aí vale a mesma coisa, só que para valer como estava escrito antes, eu posso escrever assim, ó, A3 igual a A8 adicionado a menos 5R. E aí, de novo, vale o que a gente tinha falado, né? A soma desse valor com esse valor vai te dar esse valor aqui. Beleza? Então aí a observação que eu queria fazer do termo geral, né? O termo geral tem esse formato. Vamos voltar aqui em cima rapidinho. O termo geral é de uma PA esse é o termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A gente vai voltar nele algumas vezes. E a gente começou esse vídeo definindo, né, uma progressão aritmética por recorrência. E o que significa isso? Escrever, né, uma progressão aritmética assim, né, te dando o primeiro termo e cada termo como anterior adicionado à razão. Beleza? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!